rapaziada, tranquilidade. Sejam todos bem-vindos ao canal Complexo Vascaíno. Como eu tenho falado nos últimos vídeos, a gente vai tentar evoluir cada vez mais. Já consegui comprar um tripé, agora não preciso ficar segurando a câmera. Pô, isso é complicado porque vai cansando, sabe? Vai mudando, a câmera vai balançando. Então, hoje eu trago pra vocês. Vocês não estão vendo, né? Mas uma evolução do canal, estamos aí com o tripé. E galera, sem enrolar muito, eu preciso falar hoje sobre Abel Braga, nosso diretor técnico. Ontem ele fez uma coletiva, né? Onde ele falou um pouquinho sobre as opiniões dele sobre o Vasco. E cara, na minha opinião, eu acho um pouco preocupante, sabe? Principalmente o otimismo dele. E o otimismo do Abel Braga em algumas ocasiões onde ele já foi técnico, sabe? Falando algumas coisas como mesmo o time perdendo que foi lindo. Então eu acho que o Abel Braga, o otimismo dele não é um otimismo que o torcedor pode absorver. Vou comentar um pouquinho sobre o que ele trouxe na coletiva de ontem, mas antes de começar, gostaria de pedir para que você se inscreva no canal, para a gente consiga alcançar a meta de 100 inscritos. A meta é pequena, mas para mim vai ser uma conquista enorme. E caso isso aconteça, eu vou fazer um vídeo um pouco especial, né? Vou contar um pouquinho das histórias que eu já vivi de estádio, de Maracanã, de São Januário. Desde 2007 eu frequento estádio, né? Nos últimos tempos eu tenho ido menos, por causa de alguns problemas financeiros, mas se Deus quiser, dependendo da situação do canal, eu vou voltar e eu tenho vários planos para trazer pra gente. Então, rapaziada, sem demorar muito, vou falar um pouco sobre essa coletiva do Abel Braga. Lembrando que eu não vou passar ela toda, eu separei aqui algumas coisas que ele falou e eu gostaria de trazer o debate, sabe? Sem xingar a pessoa Abel Braga, mas eu discordo de algumas coisas, eu acho que a diretoria vacilou em outras, então aqui a gente tenta debater, sabe? Eu acho que eu sou esse tipo de torcedor, não sou clubista, não fico, o Vasco isso, o Vasco gritando, tentando impor. Não, eu tento enxergar de cima, sabe? O que está acontecendo com o Vasco? O que eu acho que o Vasco pode mudar? E um fator que eu acho interessante, eu já vou começar a falar, que eu acho que o torcedor que acompanha o Vasco de perto, eu acho que ele tem que ser o termômetro de balancear otimismo ou não otimismo com o time. Mesmo o Abel Braga trabalhando lá dentro, porque tem coisas que no Vasco, cara, parece que acontece sempre da mesma forma. A própria eliminação pro ABC, sabe? Eu achei que estava diferente, mas eu acho que a eliminação pro ABC mostrou bastante coisa. Então, rapaziada, vamos começar. Eu anotei algumas coisinhas aqui. Gostaria de começar com o seguinte: o Abel Braga, em um determinado trecho, ele falou assim: o Vasco jogar com 30% de jogador da base é perfeito. Cara, eu não discordo, aliás, eu não concordo, mas eu também não discordo. Qual o ponto que eu quero passar para vocês? Ter 30% de jogadores do elenco da base é possível? É possível, mas não pode coisas como o primeiro jogo da semifinal do Carioca contra o Flamengo, que foi 3-2, se repetir. Nesse jogo a gente utilizou 5 jogadores da base. Eu não sei se eu vou conseguir lembrar de todos, mas a gente utilizou o Figueiredo, o Barros, o Rodrigo, o Peck e o Figueiredo. Eu confundi alguém? Bom, mas nos meus cálculos aqui eu não anotei os nomes. A gente utilizou no total no jogo 5 jogadores da base. E cara, foi nítido que esses jogadores sentiram a pressão, entendeu? Eu acho que a carga para jogador da base tem que ser diferente, entendeu? Eu acho que o time tem que colocar um ou dois dentro de campo. Ainda mais as ambições que o Vasco está querendo, as ambições que o Vasco tem para esse ano. Eu acho que não pode colocar essa pressão toda em jogadores da base. Então eu acho que isso pode ser um pouco preocupante, ainda mais em Campeonato Brasileiro. Jogos tão decisivos. Imagina contra um Palmeiras, contra um Atlético Mineiro, e num momento decisivo o Barbieri olhar para o banco, não ter opções, e a gente acaba terminando o jogo com 5 jogadores da base, sabe? Cara, eu tenho quase certeza absoluta, no meu tempo de Vasco, que esses jogadores não vão aguentar a carga. Então eu acho que ele tem razão, mas ao mesmo tempo ele não tem razão. Eu acho que ter 30% dos jogadores do elenco da base é ok, é 100%. Mas não pode esses 30% serem um destaque,
serem os jogadores que tragam a carga de trazer a vitória para o Vasco. Não sei se vocês conseguem compreender o que eu quero dizer, mas eu acho que, cara, é muito nítido. O Vasco já queimou diversos jogadores da base por causa disso. A gente não pode colocar a pressão em cima deles. A gente tem que colocar eles para jogar. Moleque, entra em campo e joga, entendeu? Então eu acho que esse é um ponto interessante da coletiva de ontem. Outra coisa que ele falou foi o seguinte: podemos esperar no brasileiro o mesmo que a gente viu contra o Flamengo. O Vasco vai fazer um grande brasileiro. É outro ponto que eu acho errado da parte dele falar isso, porque é o seguinte, cara, é histórico. Nos últimos anos, o Vasco já começou muito bem. O Vasco já chegou a ganhar a Carioca e ser rebaixado no brasileiro, entendeu? Já teve anos que a gente ganhou do Flamengo de 3-0, 3-1, se eu não me engano, e a gente não conseguia subir para a Série A, entendeu? Já teve anos que a gente fez ótimos jogos contra o Fluminense, contra o Botafogo, mas a gente não conseguiu fazer um ótimo campeonato brasileiro de Série A ou até mesmo de Série B, entendeu? Então, cara, sabe, é uma síndrome meio de Eurico, Flamengo. Claro, o Flamengo tem um ótimo time, mas, cara, o parâmetro, o pau a pau, você entrar contra o Atlético Mineiro, é você entrar contra o Atlético Paranaense, é você entrar contra o Cuiabá e você fazer um bom jogo, entendeu? Claro, obviamente, para dar liga pro elenco, jogar contra times grandes como o Flamengo é importantíssimo, mas eu acho que o parâmetro do Vasco tem que ser muito além disso. Muito além, jogou bem contra o Flamengo. É ótimo, ok. Mas não ganhou. Não ganhou e também não é certeza de nada no Campeonato Brasileiro. A gente tem essa retrospectiva, entendeu? Já jogamos várias vezes bem contra o Flamengo, contra o Fluminense e chega no Campeonato Brasileiro e a gente não faz um bom futebol, a gente não apresenta um bom futebol. Então, cara, eu acho que tem que separar muito estadual o Campeonato Brasileiro, entendeu? E eu me recordo bem, já teve anos também que o Fluminense fez um péssimo campeonato carioca. Chegou no brasileiro, os caras destruíram. Entendeu? Então tem que saber separar. Então, sabe, trazer esse. Jogamos. O Abel Braga fala isso, jogamos bem contra o Flamengo, então a gente vai. Cara, eu acho isso totalmente errado. Parece que ele, sabe, parece que ele não sabe o que aconteceu no Vasco nos últimos anos. Mas vamos continuar. Agora sobre Orediano, ele citou o seguinte sobre o jogador. O Orediano não era acostumado a fazer fortalecimento antes do treinamento. O que acontece, rapaziada? É, o, vou falar o Orelhano, né? Orelhano, como eu vejo que os repórteres estão até comentando o nome dele assim nas coletivas, que é o seguinte: o Orelhano, cara, não sei se vocês sabem, ele não tinha o costume. Geralmente o jogador, antes do treinamento dentro de campo, que o Barbieri faz, os jogadores chegam uma hora antes, fazem um fortalecimento, agachamento, vão fazendo diversos exercícios para irem fortalecendo a musculação para evitarem lesões. E o Orediano, eu vou chamar ele de Orediano que está na minha cabeça. O Orediano, ele não é acostumado a fazer esse pré-treino, sabe? Esse fortalecimento antes do treino. E, cara, ele tem um problema que parece que o Orediano ele é muito tímido, entendeu? Ele é muito tímido, então ele nem contou isso pro departamento de futebol, pra rapaziada que trabalha na parte física. Ele simplesmente não contou. E, cara, isso estourou a musculação dele. A musculação dele não estava acostumada com esse esforço físico, entendeu? E acabou que acarretou isso. Ele praticamente não jogou o Campeonato Carioca, veio jogar agora no final. Entrou no segundo tempo contra o Flamengo, jogou também contra o ABC, infelizmente perdeu um pênalti que prejudicou a gente. Talvez se ele estivesse em ritmo, com ritmo, ele não teria perdido aquele pênalti. Então, uma coisa que eu fiquei pensando, pô, Abel Braga ele soltou essa informação. Cara, cara, isso é vergonhoso pro Vasco, cara. Foi o jogador mais caro, foi o jogador que a gente pagou mais para trazer nessa janela. E, pô, o cara, no momento que a gente precisava, o cara não mostrou futebol. Aí eu não sei se o departamento de futebol já tinha pensado nisso. A gente vai trazer o Herediano para focar no Campeonato Brasileiro, entendeu? Mas esse valor que a gente pagou e a gente tem um jogador que ainda está se preparando para jogar, para entrar em alto nível, eu acho que é muito preocupante. Eu acho que é uma falha, entendeu? Da gestão de futebol, do scout, que eu tava confiando tanto, tava colocando a mão no fogo. Pelos vídeos, realmente o Herediano é um bom jogador, é um ótimo jogador. Por tudo que ele fez no Campeonato Argentino pelo Racing. Mas, cara, eu acho que foi uma falha do Vasco, num momento onde o elenco ainda está se reconstruindo, e você trazer o jogador mais caro. Cara, o cara tem que chegar, entrar em campo e jogar bola, entendeu? O Vasco não sabia. Pô, se o Vasco não sabia, piorou mais ainda, entendeu? Essa situação, cara. Então eu acho que foi um vacilo da diretoria, o Abel Braga acabou passando isso. Não é culpa dele, acredito eu, mas a culpa é da galera do scout, a galera da parte física, que não detectou esse problema no Orediano e, pô, fez falta pra caramba, cara. Simplesmente fez falta. Se ele tivesse conseguido apresentar o futebol que apresentou no Racing e jogando, ele já estaria com certeza totalmente em sinergia com o elenco, mas faz parte.
Pessoal, tá tendo uma construção aqui, a gente está fazendo uma reforma e tá tendo esse barulho de maquinário, então peço que vocês me perdoem. Vamos continuar. Ele citou também: nós não engolimos o jogo do ABC, mas temos plena convicção que vai ter a resposta. Não começamos a laje de forma errada, as fundações foram bem feitas. O Vasco hoje tem uma espinha. Bom, segundo o Abel Braga, eu espero que realmente, é o ponto de vista dele, o Vasco fez uma boa base para jogar o Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que é muito pouco ainda para ter toda essa certeza, essa convicção, o jeito que ele fala, sabe? Eu acho que o Vasco acertou muito com o Léo Pelé, o Lucas Piton. O lado esquerdo defensivo do Vasco é muito forte. O lado direito defensivamente tem muitos problemas, mas o Puma Rodrigues ele consegue em alguns momentos auxiliar ofensivamente muito bem o ponta direita, que é o Gabriel Peck. Saem boas jogadas dali, mas eu acho que defensivamente ainda falta muito. No meio campo eu acho que o Jair ele vem apresentando um bom futebol, entendeu? Muitas pessoas criticam ele, ele não está apresentando intensidade, não. Eu acho que é o estilo de jogo dele, mas em outro ponto a gente se preocupa também, porque o Andrei vai sair no meio de campo, o Andrei vai sair no meio do ano, vai voltar para o Chelsea, né? Sem falar que ele vai jogar o Mundial. E temos o Rodrigo. O Rodrigo eu acho que é um ponto de interrogação. Eu acho que, mesmo com as falhas dele no campeonato estadual, eu acho que ele teve um ótimo começo de ano, mas o Rodrigo é um moleque, mano. Primeiro ano dele de profissional, primeiro ano dele já tá sendo titular em muitos jogos. E cara, como é que ele vai suportar um campeonato brasileiro? O campeonato brasileiro é difícil pra caramba, entendeu? Então eu acho que é um ponto de interrogação. Eu acho que na frente, Alex Teixeira não pode continuar na ponta esquerda. Acho que o Alex Teixeira tem que ser puxado para o meio. Alex Teixeira ele não consegue fazer a função de ponta completa. O que acontece? O Alex Teixeira ele pega a bola, ele gosta muito de partir para o meio campo, sabe? Eu acho que o ponta ele tem que ter dois pontos primordiais. É o primeiro que ele sabe fazer, que ele pega a bola, ele sai da ponta esquerda e vai para o meio campo, mas ele não tem a explosão para fazer a linha de fundo. E muitos gols hoje, cara, eu acompanho muito futebol europeu, sai quando o ponta ele arranca até a linha de fundo e toca a bola para trás, o centroavante só empurra para dentro do gol. Então ele não tem essa explosão, é característica dele. Não sei se a idade pesou nisso, nessa parte dele, mas ele é um jogador muito técnico. Eu acho que como camisa 10 jogando no meio campo, ele tem muito a dar pro Vasco, o Alex Teixeira. Mas como ponta esquerda, o Vasco precisa contratar um jogador. Ponta direita, Gabriel Peck. Outra coisa, Gabriel Peck, cara, fez um campeonato estadual muito interessante no meu ponto de vista. Como eu tinha falado do Puma Rodrigues, ele tem uma sinergia, entendeu? Eles têm uma sinergia, eles conseguem, as jogadas saem dali, entendeu? Mas, cara, eu acho que o Gabriel Peck é um ponto de interrogação também, porque em vários outros campeonatos, vocês sabem disso, Gabriel Peck já jogou bem no Campeonato Carioca, chega no Campeonato Brasileiro, ou ele não, ou o Campeonato Brasileiro, ou Copa do Brasil, ele não consegue desenvolver o mesmo futebol que ele executa no Campeonato Carioca. E é estranho que até contra time grande do Campeonato Carioca ele joga bem, mas chega no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Nacional, parece que ele sente mais dificuldade. Mas pode ser que esse ano, apesar da Série B, eu acho que ele fez, apesar de tudo, uma boa Série B, uma Série B aceitável com a camisa do Vasco. Então pode ser que ele tenha uma evolução esse ano, mas ao mesmo tempo pode ser que não, entendeu? Então eu acho que o Vasco tem muito ainda jogadores que a gente não sabe o que ele vai render. Coisa que eu cobro muito é o Vasco trazer jogadores com experiência. Não estou dizendo jogadores com idade, mas jogadores com experiência de campeonatos grandes, entendeu? Eu acho que falta o Vasco trazer esse tipo de jogador. Então, e na frente, né, para fechar o raciocínio aqui sobre o elenco do Vasco, na frente temos o Pedro Raul. Ano passado fez um ano excelente com a camisa do Goiás, foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que no Vasco ele ainda não mostrou para que ele veio, entendeu? Eu acho que ele teve muitas chances ali onde a parte técnica dele poderia sair predominante, mas acabou não saindo, perdeu o gol de pênalti. Teve várias oportunidades de fazer gol contra um time ridículo, que foi o jogo contra o Trem. Cara, ele teve chances ali para sair, sério, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele poderia garantir a artilharia dele do Campeonato Brasileiro, não. Ele poderia garantir a artilharia dele do Brasil naquele jogo. Ele poderia ter feito 10 gols, entendeu? E, cara, acho que ele fez um ou dois, se eu não me engano, acho que ele fez um gol. E, cara, é muito pouco, então eu acho que o Vasco tem que trazer também um camisa 9, um centroavante, aliás, para ficar ali, sabe, no cangote do Pedro Raul, ó, se tu jogar mal, eu vou entrar. Infelizmente o Eduardo Sacha não veio, vai pro Bragantino. Eu quero ver qual vai ser a ação do Paulo Brax no mercado para trazer um jogador para ser o reserva, ou até mesmo ser titular na frente do Pedro Raul.
Então eu acho que essa é a minha visão do elenco. Pro Abel Braga, o alicerce do time está pronto, o terreno está bem feito. Para mim, eu acho que ainda não está visando o Campeonato Brasileiro e visando jogar com um time como o Vasco, onde a pressão é muito grande. Então vamos continuar, que eu acho que o vídeo está ficando longo. Ele falou o seguinte: o jogo de quinta contra o ABC abalou muito. Cara, esse ponto, que eu tenho até comentado nos últimos vídeos, no Vasco tem um fator muito preocupante, que é o fator psicológico. Eu sinto que o Vasco, quando tá subindo, nada dá errado. Cara, o Vasco é muito forte. É muito mais forte do que outros times, até mesmo outros rivais, sabe? Vai. Mas o Vasco tem um problema que quando vira assim a curva, quando entra num momento estranho, igual foi esse jogo contra o ABC, o Vasco cai em queda livre, cara. Não sei se acontece isso porque remete aos jogadores mais importantes, momentos vergonhosos que o Vasco já passou, entendeu? Então acredito que o jogador não consegue jogar relaxado. E vamos ter diversos jogos assim esse ano no Campeonato Brasileiro, cara. Tivemos contra o ABC, então acho que o jogo contra o ABC ele é um alerta mais forte, sendo negativo, do que o jogo bom que o Vasco fez apesar de perder contra o Flamengo. Então eu acho que esse alerta do jogo contra o ABC, cara, às vezes eu fico pensando, o Abel Braga trabalhando no Vasco, cara, tinha que pegar alguém que conhece o Vasco profundamente e sabe das loucuras que acontecem dentro do clube, cara. Um torcedor que acompanha, sabe, cara, o torcedor, ele sabe, o torcedor que acompanha o Vasco em cima, ele sabe exatamente os jogos onde o Vasco vai entrar e vai ter, sabe, um fator psicológico que vai atrapalhar o time. É impressionante, cara, é impressionante. Eu já tava sentindo aqui antes do Vasco entrar contra o ABC. Então eu acho que o Abel Braga ele solta algumas coisas que são interessantes, igual essa contra o ABC, mas em outras ele fala que para ele o time tá bem, que o time tá evoluindo e cara, eu não sei se é bem assim, entendeu? Então vamos continuar. O brasileiro normalmente um grande cai e vai para baixo. Não vai ser o nosso caso. Bom, eu acho que com esse time o Vasco vai brigar na parte de baixo do Campeonato Brasileiro. Ah, pode ser que consiga uma Sul-Americana, pode ser que consiga a Libertadores. Claro, futebol tudo é possível, entendeu? Mas eu acho que a gente ainda está precisando de jogadores que aguentem a carga do Vasco da Gama. É uma carga complicada, é um fator psicológico que precisa ser trabalhado. Precisamos de ótimos profissionais da área psicológica. Então, eu acho que ainda é muito cedo, sabe, para cravar alguma coisa. E o otimismo do Abel Braga em muitas falas nessa coletiva, eu acho que é meio preocupante, entendeu? Porque ele já teve esse otimismo em outros momentos e a gente viu que deu tudo errado. Então, rapaziada, desculpa se eu falei alguma coisa errada. Eu acho que eu estou evoluindo na frente das câmeras, é difícil, entendeu? Mas a gente tá. Eu tô tentando melhorar, tô tentando ser persistente, postando todos os dias. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Hoje vai ter de tarde uma coletiva do Paulo Brax com o Nenê pra gente saber qual vai ser o futuro do Nenê. Provavelmente eu vou gravar mais um vídeo, entendeu? Porque é um momento chave também, é um jogador muito cascudo, um jogador que tem presença dentro do elenco. Vamos ver qual vai ser a decisão que vai ser tomada pelo Vasco, vai ser tomada pelo Nenê, se ele vai continuar trabalhando no Vasco sem ser jogador, ou se ele vai continuar como jogador, eu não sei. Então, rapaziada, se você chegou até aqui, peço que você deixe o like, se inscreva no canal e tamo junto, rapaziada.